foi, irmãos, porque que nós vamos continuar aqui um pouco mais o estudo. Eu estou tentando fazer um resumo, assim, daquilo que eu acho que é o essencial para nós compreendermos e daquilo que eu percebo que deve ser aquilo que mais intriga os irmãos. O que é que Satanás e seus anjos não querem que você saiba? O que Satanás e seus anjos não querem que você saiba? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês. Bem, irmãos, o que Satanás e seus anjos não querem que você saiba? No livro, na meditação Este Dia com Deus, na página 128, a irmã White escreve, inspirada por Deus: anjos foram expulsos do céu porque eles não quiseram trabalhar em harmonia com Deus. Caíram de sua elevada posição porque desejam ser exaltados. Chegaram a esta situação porque se esqueceram que sua beleza de personalidade e caráter viera do Senhor Jesus. Este fato, os anjos caídos iriam obscurecer. Isso aqui é uma profecia, irmãos. Que Cristo foi o único Filho gerado de Deus. E eles decidiram que não iriam consultar a Cristo. Então, o que Satanás e os anjos caídos não querem que você saiba? O que os anjos caídos iriam obscurecer? Que Cristo foi o único Filho gerado de Deus. Essa profecia se cumpriu ou não? Sim. E como foi que Satanás fez para obscurecer? Ele criou a doutrina da Trindade. Agora, eu quero que nós leiamos a Review in Herald, que vai nos dizer um pouco, nos revelar um pouco a respeito de Jesus Cristo. Os irmãos queriam saber como é que foi que Jesus foi gerado. Nós não sabemos. A inspiração nos mostra muito pouco. Mas aqui a irmã White fala: o eterno Pai, o único que é imutável, entregou o seu único Filho gerado, arrancado do seu seio, arrancando de seu seio a ele, que foi feito a expressa imagem de sua pessoa. Então aqui a irmã White diz que Cristo foi arrancado do seio do Pai. O eterno Pai, o único que foi imutável, deu o seu único Filho gerado, arrancado, tirado do seu seio, arrancando do seu seio a ele, que foi feito a expressa imagem da sua pessoa, e enviado à terra para revelar quão grandemente ele tem amado a humanidade. Certo? Então tá aqui. Aqui diz que o eterno Pai, e aqui o Pai ele não tem início, certo? É o único que é imutável, deu o seu único Filho gerado, arrancado do seu seio, arrancando do seu seio a ele, que foi feito a expressa imagem da sua pessoa, e enviando para baixo a terra para revelar quão grandemente ele amou a humanidade. Então, aqui é a Review in Herald. Deixa eu ver aqui o número dela, só um instante. Do dia 9 de julho de 1895. Em seus escritos,
Ellen White menciona várias vezes o livro de Uriah Smith, intitulado Considerações sobre Daniel e Apocalipse. Em inglês é Thoughts on Daniel and Revelation. Então ela menciona várias vezes o livro de Uriah Smith. Olha o que ela fala sobre esse livro. Ela coloca ele junto com os livros do Espírito de Profecia e diz assim: há em O Desejado de Todas as Nações, Patriarcas e Profetas, O Grande Conflito, e em Daniel e Apocalipse, preciosa instrução. Esses livros devem ser considerados como de especial importância, e todo esforço deve ser feito para pô-los perante o povo. Carta 229, de 1903. A luz que me foi dada, aqui está escrito a luz dada, mas no inglês está escrito a luz que me foi dada. É porque isso aqui já é uma tradução que não está muito bem embasada, certo? Mas sempre que ela diz é a luz que me foi dada, em inglês. A luz que me foi dada foi que Daniel e Apocalipse, que é Thoughts on Daniel and the Revelation, está escrito assim lá em inglês, o grande conflito e patriarcas e profetas se venderiam. Eles contêm o quê? Exatamente a mensagem de que o povo necessita. O que eles contêm também? A luz especial que Deus deu a seu povo. Os anjos de Deus preparariam o caminho para estes livros no coração do povo. Special Instruction Regarding Royals, 7, 1899. Está escrito também no livro O Comportor Evangelista, que é uma compilação aqui no Brasil, página 123. Então percebam que a luz que foi dada a Ellen White, quem foi que deu essa luz? Foi Deus. Diz que eles contêm exatamente a mensagem de que o povo necessita. Ela não fala contra o livro de Uriah Smith, mas infelizmente a igreja não traduz mais o livro, né? E também, quando traduziu aí na parte digital, eu estou pegando a parte digital aqui, eles retiraram alguns trechos que falam que Cristo ele foi gerado do Pai, que é os trechos que eu vou mostrar. E no manuscrito 76 de 1901, ela diz assim: Daniel e Apocalipse, Thoughts on Daniel and the Revelation, o grande conflito, patriarcas e profetas e o desejado de todas as nações deviam agora ir ao mundo. Veja que ela coloca o livro de Uriah Smith ao lado dos outros livros inspirados dela. Então ela está dizendo que esse livro tem um grau de inspiração que pode ser colocado ao lado dos outros? Sim, porque ela disse que esse livro devia agora ir ao mundo. Ela diz: a grandiosa instrução contida em Daniel e Apocalipse tem sido avidamente lida por muitos na Austrália. Este livro tem sido um instrumento em trazer muitas preciosas almas a um conhecimento de quê, gente? Da verdade. Tudo o que pode ser feito deve ser feito, a fim de circular considerações sobre Daniel e Apocalipse. Não conheço outro livro que possa tomar o lugar deste. É a mão ajudadora de Deus. Então vamos ver o que Uriah Smith, que é o autor de Thoughts on Daniel and the Revelation, Considerações sobre Daniel e Apocalipse, o que ele nos fala sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele diz assim: esse livro ele vai explicando versículo por versículo de Daniel e também de Apocalipse. Quando ele chega em uma determinada parte, explicando lá em Apocalipse, que, se eu não me engano, é a parte que diz lá que ele é o princípio da criação de Deus, que as testemunhas de Jeová pegam essa parte para dizer que Cristo foi criado. Mas vamos ver o comentário de Uriah Smith, que foi inspirado também por Deus para falar nesse livro. Ele diz assim: as Escrituras, em parte alguma, falam de Cristo como de um ser criado.
O que ele está dizendo? Que as Escrituras, em parte alguma, falam de Cristo como de um ser criado. Mas claramente ou obscuramente, claramente, afirmam que ele foi gerado pelo Pai. Ver comentários a Apocalipse 3,14, onde demonstramos que Cristo não é um ser criado. Vocês percebem que criado e gerado são coisas diferentes? Que a inspiração diz que, em parte alguma, fala de Cristo como de um ser criado, mas afirma que ele foi gerado? Então, gerado não é criado. Quando alguém disser para você que gerado é criado, irmãos, não acreditem. A inspiração diz que gerado não é criado e separa gerado de criado. Ok? Mas enquanto como filho gerado não possuía com o Pai uma coeternidade de existência pretérita, ele é um filho gerado. Mas enquanto isso, ele não possui com o Pai uma coeternidade de existência pretérita. O que é isso? É o que a doutrina da Trindade prega. Que Jesus é coeterno com o Pai. Ele sempre existiu com o Pai. Ele diz, olha, mas enquanto como filho gerado, ele não possuía com o Pai uma coeternidade de existência pretérita. O começo da sua existência é anterior a toda a obra da criação, em relação à qual ele foi criador juntamente com Deus. Aí ele cita João 1,3 e Hebreus 1,3. Não podia o Pai ordenar que se prestasse a um tal ser adoração igual à sua, sem se tratar de idolatria da parte dos adoradores? Ele elevou-o a posições em que é próprio ser adorado. Claro, ele o gerou. Ele deu a sua própria natureza para o seu filho. O filho herda todas as coisas do Pai. Herda o nome, herda a natureza, herda todo o poder. O filho é igual ao Pai. Ele é Deus no mais alto sentido. Ele tem a mesma natureza do seu Pai. Né? Não existe um Deus de menor sentido, irmãos. Em menor grau. Ou é Deus ou não é. Em natureza. Ele não é a pessoa de Deus. Ele não é Deus em personalidade. Não podia o Pai ordenar que se prestasse a um tal ser adoração igual à sua, sem se tratar de idolatria da parte dos adoradores? Aí ele responde, ele elevou-o a posições em que é próprio ser adorado. E além disso, ordenou que se lhe prestasse adoração. Lembram? E todos os anjos de Deus o adorem? E que não teria sido necessário se ele fosse igual ao Pai em eternidade de existência. Não teria sido necessário o Pai dizer para os anjos adorarem a Cristo, seu Filho, se ele tivesse uma coeternidade de existência pretérita. Ou seja, uma eternidade de existência igual ao Pai. O Pai não precisava ordenar que fosse prestar adoração ao seu Filho, se o Filho dele fosse igual a ele em eternidade de existência. Vocês estão prestando atenção? O próprio Cristo declara que como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele está citando João 5,26. São palavras do próprio Cristo. O Pai exaltou-o soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2,9. Ele está citando as palavras de Paulo. E qual foi o nome que foi dado a Cristo? Cristo foi exaltado soberanamente, porque o Pai é o soberano do universo e Cristo foi exaltado em igualdade a Ele. E o próprio Pai diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, verso 6. Estes testemunhos mostram que Cristo é agora objeto de adoração igualmente com o Pai, mas não provam que tenha com Ele uma eternidade de existência passada. As profecias do Apocalipse, na página 82, Ray Smith. Então, irmãos, a Trindade é uma doutrina bíblica? Não. Por quê? Porque os testemunhos mostram que Cristo é agora objeto de adoração igualmente com o Pai, mas eles não provam que tenha com Ele uma eternidade de existência passada. Muito claro. Um outro ponto que foi debatido no grupo foi a respeito
se Cristo é Filho de Deus desde o céu, desde a eternidade, né? Ou se ele passou a ser Filho de Deus quando ele encarnou, quando ele veio à Terra como um homem, né? Revestido da humanidade, quando ele revestiu a sua divindade com a humanidade. Esse é um ponto muito importante. A partir de quando Cristo se tornou Filho de Deus? É isso que nós vamos ver agora nos testemunhos. Bem, irmãos, antes da gente ver nos testemunhos, nós vamos ler aqui, Gálatas 4:4, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho. Então, ele já era filho quando Deus enviou. E aqui, João 3,17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. 1 João 4,10: e enviou seu Filho. João 10,36: àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. 1 João 4,14: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho. João está falando sobre isso. E a irmã White disse que ele é o único. O que foi que ela disse lá? Vou voltar aqui. O que ela fala de João? O único que entende seu assunto. Como o único que entende seu assunto, João atribui todo o poder a Cristo e fala de sua grandiosidade e majestade. Então, como o único que entende seu assunto, João está falando sobre isso, ok? Então, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Então, quem que estava vindo? 1 João 5,20 diz: o Filho de Deus é vindo, está vindo o Filho de Deus. Então, ele já era filho, antes de vir. Tá certo? Ok. O título é O Verbo se fez carne. E é o título do capítulo que o irmão pediu para nós comentarmos, Então, eu peguei aqui no meu computador, tá ali, a palavra se fez carne, ou o verbo se fez carne, tá aqui, senhora A.J. White, veja aí, senhora White, tá? Então, nós temos aqui a Signs, tá aqui. Este artigo apareceu não é a Signs of the Times, é a Review and Herald. Este artigo apareceu em Review and Herald, 5 de abril de 1906, certo? Então, nós vamos buscar o verdadeiro entendimento, porque às vezes na tradução nós não pegamos muito bem o que está escrito. Diz assim, no princípio era a palavra, ou era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O mesmo foi no início com Deus. O mesmo estava no início com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhou nas trevas, e as trevas não o compreenderam. E o Verbo foi feito carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória como do único gerado do Pai, as of the only begotten of the Father, cheio de graça e verdade. Este capítulo, qual capítulo? O capítulo de João 1. O interessante
é que no livro Mensagens Escolhidas foi colocado assim, João 1, de 1 a 5 e verso 14. No artigo não foi colocado, certo? Ok. Então, este capítulo delineia o caráter e importância do trabalho de Cristo. Então, irmãos, o título aqui é O Verbo se fez carne, e nós temos ela comentando João 1, e ela diz que esse capítulo delineia o caráter e a importância da obra de Cristo. Veja que o capítulo não está falando sobre trindade. Ela não veio falar aqui que Cristo sempre existiu junto com dois deuses e formando uma trindade, né? Continuando, nós temos como único quem entende seu assunto, João atribui todo o poder a Cristo e fala da sua grandeza e majestade. Nós podemos perceber que aqui ela diz que João é o único que entende o seu assunto. Quando nós pegamos aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, está escrito como quem compreende o seu assunto. É diferente. Por que a irmã White diz que João é o único que entende este assunto? Irmãos, ele é o único que entende este assunto porque ele era o mais próximo de Cristo. E a respeito da divindade de Cristo, isso foi muito exposto para João, tanto que João é o único que diz The only begotten Son, the only begotten ali, ó, of the Father, o único gerado do Pai, o único nascido do Pai. Para que a gente não tenha dúvida a respeito dessa palavra, eu vou colocar aqui o dicionário em inglês. Nós vimos aqui, ó, dicionário de língua, eu coloquei beget, que é o verbo gerar, o verbo nascer, e begotten é o particípio passado desse verbo. Vou colocar aqui begotten, para os irmãos verem. Está aqui, begotten, adjetivo, particípio passado gerado, ó. Gerado. Vou clicar aqui em gerado. Opa, deixa eu voltar aqui. Ok. Gerado. Tá aqui. Então, eu vou dar um exemplo aqui como traduzir essa palavra. The only begotten Son. Coloco aqui o Filho unigênito, foi dado à humanidade, e assim vai. O Filho unigênito foi dado à humanidade para proteger o homem. Então, Filho unigênito, porque a gente traduz assim, né? O único Filho gerado, ok? A palavra begotten é gerado. Então, o único Filho gerado. Nós traduzimos Filho unigênito. Uni é único, gênito é gerado. O único Filho gerado. Só que a gente condensa a palavra, né? Aqui, ó. The only begotten Son of God. O único Filho gerado de Deus. E aqui, unigênito Filho de Deus. O único Filho, o único gerado Filho de Deus, ok? Se você pegar o Salmos capítulo 2, eu vou pegar aqui. Salmos capítulo 2, verso 7, diz assim: E eu declararei o decreto que o Senhor me tem dito.
Tu és meu filho. Este dia tenho eu gerado a ti. Né? Em português mais claro é: tu és meu filho, hoje, neste dia, eu te gerei. Né? Se nós pegarmos a Almeida Corrigida Fiel, então essa aqui é a Bíblia na versão King James que eu estou utilizando, que é a Bíblia dos Pioneiros, a Bíblia da Irmã White. E aqui tá ali o verso 7, começa bem aqui. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E a palavra que está lá, em inglês para gerar, né, eu vou pegar aqui novamente a King James. Vou pegar aqui o livro de Salmos. Que já está no livro de Jó. Salmos capítulo 2. O verso 7. A palavra é begotten. Opa! Aonde mais aparece essa palavra? Este dia eu tenho gerado a ti. Tu és meu filho. Aqui quem está falando é o Pai, irmãos. Agora vamos ver João 3,16. Vamos ver se está escrita essa mesma palavra. João 3,16. John. Tá aqui o Evangelho de acordo com João. Vamos ver o capítulo 3. E o verso 16. Porque Deus amou tanto o mundo que ele deu seu único filho gerado, para que qualquer que acredite nele não venha a perecer, mas tenha vida eterna. Ok? Deus entregou o seu único filho gerado. Ok? His only begotten son. Certo? Vou mostrar para vocês aqui a Signs of the Times de 30 de maio de 1895. O que foi que a irmã White escreveu nessa revista. Vou colocar aqui na página 8. Ok. Ela vai dizer o seguinte, aqui, para não tirar do contexto, ela está falando sobre Cristo, nossa completa salvação. Está aqui. Pela senhora A.J. White, Ellen G. White. Então ela fala que o caráter do Senhor Jesus Cristo é para ser reproduzido naqueles que acreditam nele como seu Salvador pessoal. E aí, continuando aqui, ela vai citar João 3,16. Porque geralmente as pessoas dizem assim: não, João 3,16 não está dizendo que Cristo foi gerado. Não? Então vamos ver a explicação da irmã White. Uma completa oferta. Deixa eu colocar aqui o mouse. Uma completa oferta tem sido feita, pois Deus amou tanto o mundo que ele deu seu único filho gerado. Agora, veja que vocês percebam que ela coloca aqui entre aspas a parte da Bíblia, né, que nós lemos agora na King James.
veja que é do jeito que está escrito na King James, porque as citações do Espírito e Profecia eram feitas pela King James, porque assim foi a instrução do anjo para Guilherme Miller e também para irmão White. Então Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho gerado. Na nossa Bíblia está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu, né, seu filho unigênito, não é assim? E aí as pessoas dizem assim, olha, filho unigênito significa filho único. Vamos ver qual é a explicação que ela dá. Ela está citando esse texto, esse trechinho, e ela vai explicar aqui, ó. Agora ela que fala depois desse travessão. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho unigênito. Aí ela diz, não um filho pela criação, como foram os anjos. Então Cristo não é um filho criado como os anjos foram. Por isso as testemunhas de Jeová estão erradas, certo? Não um filho pela adoção, como o pecador arrependido, forgiven sinner, pecador arrependido, certo? Nem um filho pela adoção, como o pecador arrependido. Nós somos filhos por adoção, ok? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos tornamos filhos de Deus? Sim. O que a irmã White está dizendo? Os anjos são filhos de Deus? São. Mas eles não são filhos de Deus como Jesus Cristo. Porque Cristo não é um filho pela criação como foram os anjos. Os anjos são filhos de Deus, mas são filhos pela criação. Ele também não é um filho pela adoção, como é o pecador arrependido. Nós nos tornamos filhos de Deus? Sim. Mas Cristo não é um filho pela adoção. Então como é que ele é filho? Mas ele não é nem pela criação nem pela adoção, mas é um filho gerado, nascido na expressa imagem da pessoa do Pai. E em todo o brilho de sua majestade e glória. Ok? O único igual a Deus. Opa, cadê a Trindade aqui? Aqui diz que Jesus é o único igual a Deus. Agora é igual a Deus em quê? Ela vai explicar direitinho. O único igual a Deus em autoridade, dignidade e divina perfeição. Nele, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade corporalmente. Então está aqui, irmãos. Ela está explicando João 3,16. Inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela diz que Cristo é um filho gerado. Não é um filho pela criação, como foram os anjos. Não é um filho pela adoção, como é o pecador arrependido. Mas é um filho nascido na expressa imagem da pessoa do Pai. E em todo o brilho de sua majestade e glória. Ou seja, ele é a expressa imagem da pessoa do Pai. Ele herda todas as coisas do Pai, a majestade, a glória, o único igual a Deus em autoridade, dignidade e divina perfeição. Nele habita toda a plenitude da divindade corporalmente. Godhead é divindade, irmãos. Não é habita toda a plenitude da trindade, é da divindade corporalmente. Ok? Então, aqui não tem dúvidas de que Cristo é um filho gerado.